Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar de uma outra figura na geometria espacial, que seria o cone, né? Mais uma figura aí para a gente calcular, aprender a calcular suas áreas, sua área, seu volume e todas as suas particularidades, né? Geometria espacial, né? Hoje a gente vai falar do cone. Seja C um círculo contido em um plano alfa e V um ponto não pertencente a alfa, cone é a reunião ou união de todos os pontos, de todos os segmentos com uma extremidade em V e outra em C. Então aqui, como a gente vê, ó, a gente tem um círculo que está contido em um plano e um ponto fora dele. O cone nada mais é do que a projeção desses pontos em relação a esse ponto que está fora do plano, né? A gente vê aqui, ó, é a ligação de todos os pontos do círculo com esse ponto fora do plano. Isso é o que a gente forma, assim a gente forma o cone. Cone em revolução ou circular reto. É o sólido gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo. Lembrando que se ele é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, né? Até porque para a gente fazer a base do cone é necessário ter esse ângulo de 90 graus para essa base ficar reta, né? Em torno de um dos catetos. Ó. A gente tem aqui o ângulo de 90 graus e um cateto. Então, se a gente rotacionar esse triângulo que está rachurado aqui em rosa, ou em alguma cor, um vermelho clarinho, alguma coisa assim, se a gente rotacionar ele, a figura que ele vai dar origem vai ser ao cone. No cone da figura, a gente tem R, que é o raio da base, né? Que vai ser o mesmo tamanho do cateto que serviu de base, né? Em que o triângulo ficou apoiado, como a gente vê aqui, ó, em um dos catetos, né? G é a geratriz, ou também é a geratriz do cone, mas é a hipotenusa do triângulo retângulo. H é a altura, que H seria a altura do cone, que também é o outro cateto do triângulo retângulo que deu origem a esse cone. E é o eixo do cone, né? O E aqui, ó, que é essa reta que transpassa pelo cateto H, é o eixo onde ele rotacionou, né? E V é o vértice, que é o ponto de união de todo o círculo ali. Em um cone em revolução, a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano da base é o centro da base, que é o centro do círculo. Em um cone oblíquo, a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano da base não é o centro. Então, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está falando de um cone reto, quando a gente traçar a altura em relação a V, essa altura vai estar sempre relacionada ao centro do círculo da base. E quando o cone for oblíquo, essa altura não vai ser a mesma coisa do centro, não vai transpassar o centro da base, tá? Então, em qualquer cone circular reto, tem-se que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, que é Pitágoras, né? Que a gente vê onde G, que seria a geratriz, é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo que deu origem a esse cone, e é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o cateto da altura e o outro cateto é o cateto R, que é o raio, né? Basicamente é isso. Volume de um cone em revolução. Ao desenvolver a superfície de um cone em revolução, obtém-se um círculo, né? É igual está aqui, ó, que é a base, e um setor circular equivalente à superfície lateral.
Quando a gente abre, né, um cone, a gente vai ter a lateral, que é um setor circular, e um círculo, que é a base. Aí aqui a gente mostra que, ó, nesse caso aqui, ó, G é o raio, né, porque aqui é o centro, então daqui a aqui é G e daqui a aqui é G. E o setor circular é 2πr, né? Então eu tenho que a área lateral vai ser πr vezes G, que a gente conta apenas uma vez. E a parte da base, que é o círculo, vai ser o cálculo normal de área do círculo, né, que é πr ao quadrado. Então, a gente tem que, ó, as fórmulas, a área da base é igual a πr ao quadrado, né? E a área lateral é πr vezes g, por causa que g é considerado o raio do setor circular. O volume, como a gente segue essa... Geralmente, a gente está seguindo essa ordem, né? A gente aprende a calcular as áreas da base e áreas laterais, a área total, seja essa área total somando as áreas da base mais área lateral, ou com uma fórmula até mesmo própria, né, igual a gente tem aqui. E também a gente aprende o volume, né? Volume é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h, muito similar ao algumas outras que a gente já viu aí, né? A medida do ângulo central do setor circular equivale à área lateral em radiano. Então, ó, alfa é igual a 2πr sobre g. Tá? Então, a gente tem essa outra particularidade aqui também, ó, que a medida do ângulo central, que seria esse ângulo aqui, ó, equivale à área lateral em radianos. Então, alfa é igual a 2πr sobre g. Show? Porque aqui, ó, se eu tenho 2πr, o g vem dividindo, né? Seção meridional de um cone em revolução. Deixa eu abaixar a câmera aqui. É a interseção do cone com qualquer plano que contenha o eixo do cone, ó. No caso aqui, esse plano é o plano rosa, ele contém o eixo, né, que é esse eixo, essa linha central. Na figura é o triângulo ABV, ó. ABV é um triângulo, né, onde é a seção meridional desse cone, que ele pode ser formado por, nesse caso aqui, ó, dois triângulos retângulos, né? Dois triângulos retângulos similares, né? Simétricos em relação a tamanho. É imediato que o cone em revolução, a área da secção meridional, né, SM, é tal que SM é igual a R vezes H. No caso aqui, ó, base vezes altura. Show? Exemplos. O volume de um cone de revolução é de 36 pi centímetros cúbicos, né, porque esse é o volume, eu estou levando em consideração as 3 dimensões. E o raio de sua base é a quarta parte da medida da altura. Calcule a área da base. Se a gente tem, ó, que o volume é 36π, e eu tenho que o volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, então eu vou ter que, aqui, ó, 1/3 de πr vezes 4, né? Por quê? Porque o R, ó, o R da sua base é a quarta parte da sua altura, né? Então, o H eu substituí por 4R, porque a altura é 4 vezes o raio. Então, eu vou ficar igual a 36. Vou operar isso aqui, né? Vou ficar com R mais R ao cubo. Vou operar isso aqui, ó, R ao cubo é igual a 27. Né? R é igual a 1/4 vezes H, por aí vai. R é igual a 3 centímetros, né? A área da base é igual a
que aqui eu vou tirar a raiz cúbica, né? Vamos lá para a gente relembrar o passo a passo. Se eu tenho raiz cúbica aqui, para mim isolar o R, eu vou jogar raiz cúbica para cá. E a raiz cúbica de 27 é o número que 3 vezes ele mesmo dá 27, que é 3, né? Porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Né? Ó, 3 vezes a multiplicação dele mesmo. Então, se eu tenho que R vale 3 e eu tenho que a área da base é igual a π, é igual a πr ao quadrado, eu vou substituir R, né? Ó, R 3 ao quadrado, então eu vou ter 9π, que vai ser a minha área da base. Aí a gente viu que com alguns dados, né, de tamanho, de proporções de altura e com volume, a gente conseguiu calcular a área da base tranquilo, né? Entendendo que ó, R é 1/4 da altura, né? Então, 4 vezes R vai dar a altura que eu preciso. Isso é fácil, é só R igual a 1/4, o 4 está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando, que eu vou ficar com 1 vezes H vezes 4, que vai dar 4R igual a 4H, né? Na verdade, passa para cá. 4 passa para cá, vai dar 4R igual a 1 sobre H, H igual a 4R. Então, substituir H por 4R aqui. Exemplo 2. Uma peça de madeira maciça tem o formato de um semicone de raio 3 e altura 8. A figura seguinte, né, representa essa peça de madeira, é um semicone, é um cone cortado ao meio, que tem R, que é o raio 3, e altura 8. Se as medidas da figura estão em centímetros, faça o que se pede em cada item seguinte. Calcule o volume dessa peça. No caso aqui, se eu tenho um semicone, eu tenho a metade de um cone. Então, eu vou ter a metade do volume desse cone também. Então, eu posso usar esses dados aqui para calcular o volume do cone total e depois dividir por 2, que é isso que eu fiz aqui, ó. 1/2, né, que é para dividir esse volume por 2, vezes o volume. O volume é 1/3 πr ao quadrado vezes h. Então, vai dar 1/6 de πr é 3, né, que é aqui, ó, elevado ao quadrado vezes h, que é 8. Dividindo isso, né, fazendo essa operação toda, terei 12 π centímetros cúbicos. Então, o volume desse semicone é 12 π centímetros cúbicos. Aqui, no caso, eu fiz a junção das frações que eu tenho, mas eu posso também calcular o volume normal, que é 1/3 πr ao quadrado vezes h, e só no final dividir por 2, também vai dar certo. Letra B, calcule a área total da peça. A mesmo conceito, né? Se aqui eu tenho um semicone, que é a metade de um cone, eu posso calcular a área do cone inteiro e dividir o finalzinho por 2, né? Aí aqui, ó, eu botei, ó, a área total, que é πr ao quadrado, dividido por 2, mais πrg dividido por 2. Né? Que aí eu estou fazendo as somas. Vou operar isso aqui, né? Posso só substituir. O π aqui a gente não tem valor, no caso, né? Vai manter o π. Aqui, ó, operei ele, porque aí eu estou fazendo a soma das áreas da peça. A área lateral e a área da base. Lembrando isso, né? Que vai ser a metade da área lateral, mais a metade da área da base. Operando isso, né, eu tenho R aqui, 2πr ao quadrado, π3 elevado ao quadrado. Vou ficar com 2 vezes 3 mais 1, vezes 8 sobre 2. A área total é 1/2 de 9π, que é isso aqui,
mais 3π raiz de 73, que é essa parte aqui, né? Mais 48, que é essa parte aqui, ó. Eu posso tentar resolver por aqui também, mas eu ainda não tenho isso daí. Correto? Então, a área total vai ser a metade disso daqui. Cone equilátero. É o cone de revolução em que a geratriz tem o mesmo comprimento do diâmetro da base, ou seja, a sua secção meridional é um triângulo equilátero. Equilátero porque tem todos os lados iguais. No cone equilátero, observe que ó, a área da base é igual a πr ao quadrado, a área lateral 2πr ao quadrado e a área total 3πr ao quadrado. O volume é π raiz de 3r ao cubo sobre 3. Isso aí, fórmula. Aqui a gente tem um exemplo de um cone equilátero, né? Considere um cone equilátero de R de raio R, calcule a medida do ângulo central no setor circular equivalente à superfície lateral do cone. A medida do ângulo central do setor circular equivale à medida lateral. A gente viu isso lá no início, né? Em radiano. É dada por alfa é igual a 2πr sobre g. Portanto, alfa é igual a 2πr sobre g é igual a 2πr sobre 2r. Porque aqui, ó, eu tenho que cada lado de r é um raio, né? Então, se eu tenho G aqui, ó, a geratriz é dois raios, né? Então, eu tenho 2R. Alfa é igual a π radiano, né? Porque eu vou simplificar o 2 com 2, o R com R sobre o π. Ou seja, alfa é igual a 180, porque no círculo trigonométrico, π também equivale a 180 graus. Isto vale para todo cone equilátero. Essa relação aqui vale para todo cone equilátero. Galerinha, a aula é isso aí. Eu vou dar uma olhada aqui nos exercícios para a gente fazer. Grande abraço aí para vocês. Fiquem com Deus.